Eu acho que você é muito Pausa aqui. generoso e elegante. Mano! O exílio tá foda, hein, Jean Willis? Ô, meu! Carai, Jean! Carai, Jean Willy! Jean Willio! Olha, mano! Rapaz! Você tá zoado, hein, mano? O que acontece? Sabe o que parece, mano? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que deixaram ele debaixo d'água há muito tempo, aí quando você tira ele tá todo enrugado, mano. Não parece um dedão enrugado, velho? Não parece meio branco, assim? Meio enrugado, meio acabado? Sei lá, ele tá parecendo... Sei lá, ele tá parecendo um sofá velho, mano. Né? Com aquela capa de tia, essa cor horrorosa de camisa. Você tá estranho, Jean. Você tá estranho, cara. Não é o Jean Willis que eu conheço, hein? Vai lá. Chamar o MBL de nova direita. O Nova MBL direita. é extrema direita. O MBL é uma startup financiada por fundações ultraliberais. Pausa aqui, pausa aqui. Primeiro lugar, assim, o que é ser ultraliberal, João Willis? O que é? Define aí o que é ser ultraliberal. Assim, a gente é financiado por fundações. Cita um nome. Cita um nome. Isso aqui eu vou te falar uma coisa. O João Willis, ele tá preso lá atrás, né? Porque quando as nuvens eram de algodão, né? Quando a direita, né? Nem era direita, era só uma galera antipetista, que era a maioria das pessoas e tinha a união de todo mundo, né? Então tinha lá institutos, essas fundações todas. Se teve uma coisa que o MBL nunca teve, foi grande dessa galera, nem nessa época. Porque nessa época, inclusive, esses caras, que são os covardes, tá? São os covardolas, eu conheci todos, tá? No fim do dia, eles entenderam o MBL como algo diferente, tá? Eles falaram, não, esses moleques são diferentes. E eles entenderam o MBL como uma concorrência, tá? Eu vou contar uma história pra vocês. Certa vez, eu e Fernando Holliday fomos convidados para um evento. E eu, amigão de todo mundo, e o Fernando Holliday foi lá e falou: vocês acham que vocês vão mudar o Brasil comendo um grande bife, né? Zoando os caras, porque eles se reuniam num restaurante chique para comer uma bela de uma carne toda segunda-feira e discutir livros liberais. E aí ele deu uma zoada e eu achei deselegante isso da parte dele, enfim. No fim do dia, cara, todos esses caras cederam ao bolsonarismo. No fim do dia, todos esses caras viraram meio que esse negócio escroto do Partido Novo, né? Tipo, não, né? Tem que ver que contra o PT, né? Vai ter que ser Flávio mesmo. Né? Inclusive o próprio Holliday, né, Holliday? Que agora você não tá comendo um grande bife, né? Você tá comendo uma grande linguiça, né? Do bolsonarismo, né? Aí, meu irmão, tô junto aqui na mesa, né? Holliday, pois é. Olha o que virou. Então, João, se eu te falar uma coisa. Não, cara, a gente nunca recebeu um centavo desses caras. Inclusive, a gente teve que abrir conta pra justiça e nada foi encontrado. Porque a gente. Isso não seria legal, tá? Mas a gente não recebeu. A gente simplesmente não recebeu. Vai lá, manda brado. Que não tem uma proposta de país. Não tem uma Aumenta o proposta. mic, não o O ganho. MBL não tem uma proposta para o Brasil e Pausa, o pausa. MBL. Você tá desatualizado de anos. Você tá desatualizado. A gente tem um livro de propostas, cara. Você pode não concordar com as propostas, mas a gente tem um livro só de propostas. Então você tá idiota, cara. Vai lá. Apresenta como, digamos, é, como proposta política combater a esquerda. Não, pausa. Não, João Willis, não. O MBL nunca foi um movimento de combate a A ou B. O MBL tem uma proposta. E as coisas que estão no caminho serão combatidas. É isso. Vocês é que se apresentam assim. Vocês estão presos num projeto de combate a uma tal de ditadura, né? Que vocês inventam a forma delas, né? Mas enfim, vai lá. Isso não é um projeto de país. Combater a esquerda não é um projeto de país. Combater o que a esquerda está fazendo ou propõe em termos de políticas públicas e de proposições legislativas para melhorar as condições materiais e a vida da maioria das pessoas, combater isso não é proposta política. O MBL, para mim, é uma organização criminosa. Opa, de novo isso E aí. Pera lá, pera lá. eu digo essa Peraí, expressão. pausa aqui. Deixa eu ver se isso aqui dá processo. Qual é o minuto que ele falou isso? 1 minuto e 35. Deixa eu mandar isso aqui pro nosso... 1 minuto e 35.
Vamos lá. São Janus Willis. Vambora? Vai Não, lá. sem medo de ser feliz, porque eu posso citar aqui, posso pegar meu telefone e citar fatos Então cite. em que o MBL está envolvido. Fatos criminosos em que o MBL está envolvido. Um deles, por Vai lá. exemplo, é a difamação de Marielle Franco. Pausa. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Você vê como essa galera é tão nojenta, cara. Esse cara é tão idiota, né? Não, fatos criminosos que é a difamação da Marielle Franco. Então me fala uma coisa, João Willis. Por quê? Porque quando teve o processo, né, de difamação da Marielle Franco, a desembargadora que deu a declaração se ferrou. Ela tomou punição por causa disso, tá? O MBL não. Por quê? Eu tô perguntando. Aí eu faço o mesmo desafio que eu faço pra... Você viu que o cara, ele tá preso lá atrás, ele tá preso lá em sei lá quando isso daí. O lance é o seguinte, João Willis. Eu desafio você a apresentar uma notícia do MBL, uma postagem do MBL sobre a morte de Marielle Franco, né? Falando aquilo lá da desembargadora, que ela falou, a declaração da desembargadora, anterior à da Mônica Bergamo, tua amiga da Folha. Por isso que você não debate com a gente. Né? E até ia ser bom pra você que você tá completamente irrelevante, né? Por isso você não debate com a gente. Você senta na minha frente e fala um negócio desse, você passa uma vergonha, cara. Você passa uma vergonha, né? Agora é engraçado, né? É só uma pergunta. O João Willis pode chamar o MBL de organização criminosa? Eu posso chamá-lo de viadinho ou não? Porque assim, é impressionante. Ele pode vir e falar assim, o MBL é uma organização criminosa. Ele pode falar isso? Até mandei pra advogado aqui. Agora, se eu tivesse nessa live, eu não estou chamando, mas falando, você é um viadinho aí, né? Quem teria problemas? Porque ser gay, ser viado não é crime, né? Eu nem estaria imputando crime a ele. Vamos lá, vai lá. 4 horas após o assassinato dela. Pausa. Uma Mentira. pesquisa feita Isso é pelo... fake news. Isso é fake news. Isso é mentira. Isso é só mentira. Isso é mentira. Eu desafio você, João Willis, a mostrar isso. Mostre. Qual foi a difamação que o MBL fez 4 horas após a morte da Marielle Franco? Por favor, me mostre. Isso é uma mentira. Você está mentindo. Vai lá. pela Fundação Getúlio Vargas, mostrou que o MBL foi um dos principais, Pausa. uma das principais organizações Isso é mentira, cara. Ele tá citando o tal do estudo do Labic, que não tem nada. Vai lá. Na difamação de Marielle Franco, horas após o assassinato dela. Marielle foi executada com uma rajada de metralhadora, em que cada rajada tinha 13 tiros que pegaram no rosto dela, que desfigurou o rosto dela. Marielle era uma ativista, uma vereadora eleita, negra, uma mulher que nasceu no Complexo da Maré, uma mulher digna, honesta, boa, mãe de um adolescente, filha de seu Antônio e de dona Mariette, acho não, como é o nome? Esqueci o nome da mãe dela agora. Nossa, que feio, João Willis. Pausa Enfim, aqui. Você Mariette, quis fazer um apelo à emoção, como se ela fosse muito importante pra você. Agora você tá até o nome dos pais e esqueceu. Olha como você é patético, cara. Vai lá. Marielle é uma mulher brasileira. O MBL, esse aglomerado de parasitas, filhinhos de papai, brancos, Pausa não aqui, tinham pausa aqui. direito de Pausa aqui. Não, você tá viajando, meu querido. O Jota é negro. O Guto é negro. O Kim é Cauê é japonês. negro. O Kim é japonês negro. O Kim é japonês e preto ao mesmo tempo, né? E ninguém aqui é filho de papai, não, velho. Eu vou te falar uma coisa. O Guto vem da periferia de São Paulo. O Jota vem da periferia de alguma cidade do Rio Grande do Sul. Eu não sei se é de Porto Alegre, né? Quem mais? O Cauê também não é playboy. Qual foi outro negro que eu citei? O próprio Kim. O Kim, meu irmão, não sei se você sabe, ele é filho de diarista com metalúrgico. Não tem filho de papai aqui. O Kim, na época que ele brincava com você, ele morava num lugar chamado Edifício Fortuna, no centro de São Paulo. Mano, você acredita que a porta do apartamento do Kim, do prédio e do apartamento não tinham tranca? Ele morava num lugar de 19 metros quadrados. Tá? O balde de shoyu gigante que ele tinha lá ocupava metade do apartamento dele. Né? Você me fala essa merda aí, que o Kim era filho de papai. Vai, continua. difamar a memória de uma pessoa que acabou de ser executada.
por um crime de mando. O MBL não pode ser levado a sério, Mas é. certo? Eles vão construir um partido de extrema-direita, Já construímos, como cara. é o Chega. Em Portugal. Como é o Vox na Espanha, como é a FDA na Alemanha. São os partidos de esquerda, ou são os partidos de extrema-direita. Você tá atrapalhadinho, São os partidos João de Willis. orientação nazi-fascista. Essa gente não tem nada para contribuir. Como essa gente é deletéria. Vários intelectuais já falaram sobre o fascismo, né? E particularmente Humberto Eco vai falar sobre o fascismo eterno. O MBL é a continuação desse fascismo eterno. Eu acho essa gente desprezível. Eu acho que essa gente ela é um entrave. Vou usar uma expressão que eu usei para Bolsonaro em 2013. Em 2013, certo? Quando Maria Cristina Poli fez uma entrevista comigo para a TV Cultura. E eu vou repetir essa frase que eu disse para Bolsonaro, e foi uma frase premonitória. Fala, então. E eu vou repetir para o MBL. O MBL é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Nossa, que bosta de frase. E pronto. E eu não quero mais perder meu latim com essa gente. Esse que você acabou de assistir é um corte do... O cara fica Perdi meu latim. meia hora punhetando que vai falar alguma coisa e salta isso aí. E é legal que assim, eu não quero perder o meu latim com essa gente. Você tá falando de uma língua europeia que você fala, meu querido, e mais, né? Você tá falando português. E o rachão, vai rolar? Os portugueses malvadões, não é mesmo? Que coisa ridícula. Deixa eu ver se o advogado respondeu. Pessoal, dá like na live aí, vai. Nossa, olha só. Notícia, tá? Breaking news, atenção. A gente já ganhou dele 2 vezes e agora vamos entrar com um pedido de descumprimento de ordem judicial, porque ele precisou fazer uma retratação se comprometendo e não falar mais isso. Sim, ele fez uma retratação pública esses dias. É verdade! É Esquecido, príncipe? Você tá ousada, não, Janis? Você tá ousada, hein, Jean Willis? Pô, obrigado, velho. Fala mais uma aí. Eu vou te falar. Você já deu o título da capa do Kim, do livro dele, do primeiro, Quem é esse moleque pra estar na Folha? Você me deu o vídeo mais visto da história do meu canal, na época que foi quando eu te encontrei, né? E você já deu algum dinheiro pro MBL, agora vai dar mais. Tem como não gostar desse cara? Seu lindo, o dia que eu te encontrar, eu vou te dar um beijo na boca, tá? Arthur, Beleza? calma. Arthur, Vai. vamos segurar? Policiais de Rio de Janeiro e São Paulo fazem operação contra grupo suspeito de planejar ataques a bombas. Investigadores afirmam que o atentado foi planejado pelo Telegram e aconteceria nesta segunda-feira. Ao todo, 12 pessoas foram detidas, né, em São Paulo e outras 3 no Rio. Desce aí. Uma operação deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil de São Paulo mirou um grupo que planejava, segundo a SSP, atacar locais da Avenida Paulista com bombas caseiras e coquetel Molotov. Uma ação semelhante foi feita no Rio de Janeiro contra suspeitos de prepararem um atentado com explosivos no centro da capital fluminense. Os 2 ataques estavam previstos para acontecer na segunda-feira, de acordo com os investigadores. Os atentados eram planejados pelas redes sociais e se concentravam no grupo Telegram. Ao todo, 2 suspeitos foram detidos, 6 deles teriam posições de comando nos ataques, de acordo com a polícia, e conduzidos para prestar esclarecimentos. Os explosivos não foram encontrados. A SSP disse ainda que investiga o paradeiro dos artefatos. Um simulacro de arma foi apreendido. A Operação do Rio resultou na prisão de 3 suspeitos e no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em endereços da capital, na Baixada Fluminense e nos municípios de Rio das Ostras e Piraí, né? O grupo suspeito se autodenominava Geração Z. Incitava e planejava atos de violência e terrorismo, segundo a Polícia Fluminense. A chamada Geração Z é formada por pessoas nascidas em meados do fim dos anos 2000 e ao longo dos anos 2010. De acordo com a Polícia Civil, um dos investigados tem 16 anos. E ele vai ser tratado como o quê? Como um menor, tadinho do menor, né? A SSP diz ter descoberto uma cartilha compartilhada nesses grupos em que organizadores dos protestos orientavam envolvidos, que incluíam adolescentes, a levar bloqueadores de sinal de celular para evitar que órgãos de segurança fossem acionados. O manual ainda ensinava a detectar policiais durante os protestos. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, esses grupos tinham cerca de 8.000 participantes e pelo menos 600 dos quais da capital paulista.
dos quais pelo menos 600 da capital paulista. Não sei se está mal escrito isso aqui, não sei. Tá. As prisões ocorreram na cidade de São Paulo, Osasco, São Caetano e Botucatu. O grupo, de acordo com a CSP, não tinha motivação política, seria contra governos em geral. Eles querem a chamada liberdade e não querem ser governados por ninguém, uma ideia um pouco absurda, disse Dian. As investigações foram conduzidas pelo setor de inteligência, o que é mentira, tá? Eu já vou mostrar isso daí. Os apreendidos ou detidos na operação segunda-feira são em sua maioria jovens e têm entre 15 e 30 anos. Peraí, o cara tem 30 anos, ele não é jovem, né? Segundo a SSP... Eu não sou jovem mais, né? Não, eu sei, você sabe. Então, vai ser o seguinte, cara com 29 anos, ai, desculpa, eu só tava brincando de planejar atentado, né? Segundo a SSP, eles admitiram integrar os grupos quando foram abordados, mas disseram que o caso se tratava de uma brincadeira. Desce aí. Desce aí. Só aí o que é? Não nos mate. Porra, é essa? O que é isso, cara? Aí vamos lá. Aí sai a foto da parada, né? Plano de ataque. Na linha pela lista que suspeitos foram detidos. Desce aí. Ao menos 5 suspeitos foram detidos na Avenida Paulista, né? Em frente o MASP. Um deles tinha 26 anos e foi preso em flagrante ao ser localizado com artefatos que seriam destinados à produção de explosivos tipo coquetel Molotov. Segundo o boletim de ocorrência, o qual o cidadão teve acesso. O registro aponta que, ao ser questionado pela polícia, ele disse que montaria coquetéis Molotov para se defender. O jovem estaria na posse de óleo de motor, 3 garrafas de vidro, pedaços de pano e isqueiro. Faltou isopor, tá? O isopor é importante para que, né, o líquido grude na sua pele. Maquetes A defesa na dele escola. não localizada. Não foi localizada. Outros 4, 3 homens e uma mulher, foram liberados após prestar depoimento. Desce aí. Segundo o BO, eles portavam itens como sinalizadores, isqueiros e cartazes para o que diziam ser móveis intitulada Manifestação Gen Z Acorda Brasil Fora Corruptos. Não tinham pauta nenhuma, mas eles queriam tumultuar, angariando pessoas para fazer manifestação e virar um tipo de atentado, né? Esse delegado é conhecido, Oswaldo Nico Gonçalves. Tá. Do suspeito, tá. Desce aí. Trabalho de antecipação. No caso de São Paulo, ação dessa segunda-feira, trabalho de inteligência, tal. E aí a DC Cyber. Tá. Vamos lá. Põe aí a foto. Põe a foto da parada. Uma das fotos mostra esse cartaz da MBL lixo, a nova geração Z não apoia vocês, seus safados. Aí hashtag Gen Z e a foto do Renan Santos ali, né? Você tinha colocado a tela? Tinha, eu tirei e coloquei de novo. E basicamente é isso. Eu vou te falar o que acontece, cara. Quando a gente vai se expondo politicamente, né? A gente vai se colocando sob esses riscos. A verdade é essa, tá? O lance é o seguinte, o Renan fez um vídeo e é verdade. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente não pode ter medo dessa exposição, né? Não é a primeira vez que né, me ameaçam de morte, ameaçam minha família de morte. A gente tá vendo lá no Ceará o Comando Vermelho ameaçando a família do Pedrinho de morte, falando o horário que a mãe e a irmã deles saem de casa e chegam em casa, falando que iam estuprar a família deles. A gente viu a cozinheira lá do Ceará que foi morta porque não quis envenenar os policiais. O fato é o seguinte, cara, a verdade é que nós estamos sob, né, esse risco. Só que se a gente não fizer, ninguém mais faz. Eu sinto que se eu não fizer isso, eu já estou morto por dentro. De verdade, tá? Então, cara, a gente tem que fazer, eu não tenho escolha. Muita gente fala, cara, você não tem medo e tal. Eu tenho medo de ser irrelevante, cara. Eu tenho medo de viver a minha vida e não fazer aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, né? Então, eu poderia, cara, ir embora daqui, pegar todo o dinheiro que eu doei pra missão, ir pra outro lugar, fazer outra coisa, viver em outro país, falar outra língua, me adaptar a outra realidade, mas eu decidi ficar aqui e tentar mudar isso daqui. Vai valer a pena? Eu não sei, cara. Depende de você, inclusive, né, que está assistindo.